A voz interior. A assim chamada voz interior, o espiritual na criatura humana a que ela pode dar ouvidos, é a intuição. Não é em vão que a voz do povo diz: a primeira impressão é sempre a certa. Como em todas essas frases e ditados semelhantes reside profunda verdade, assim também aqui. Por impressão, sempre se compreende a intuição. O que uma pessoa, por exemplo, intui no primeiro encontro com uma até então desconhecida é ou uma espécie de advertência para que se acautele, podendo ir até a repulsa total, ou algo agradável até a simpatia plena e, em alguns casos também, indiferença. Se então essa impressão, no decorrer da conversação e nas relações posteriores, for alterada ou totalmente apagada pelo critério do raciocínio, de modo que surja a ideia de que a intuição original tenha sido errada, no fim de tais conhecimentos, quase sempre resulta a precisão da primeira intuição. Muitas vezes, para a amarga dor daqueles que se deixaram enganar pelo raciocínio, devido ao modo dissimulado dos outros. A intuição, que não é ligada ao espaço e ao tempo, e que está em conexão com espécies iguais, com o espiritual, reconhece logo nos outros a verdadeira natureza. Não se deixe enganar pela habilidade do raciocínio. Um erro é totalmente impossível na intuição. Cada vez que acontece de seres humanos serem enganados, existem dois motivos que causam os erros: ou o raciocínio ou o sentimento. Quantas vezes se ouve também dizer: nesta ou naquela coisa deixei-me levar por meu sentimento e me prejudiquei. Só se deve confiar no raciocínio. Tais pessoas cometem o equívoco de tomar o sentimento pela voz interior. Pregam louvor ao raciocínio sem pressentir que justamente este representa papel importante junto ao sentimento. Por isso, sede vigilantes. Sentimento não é intuição. Sentimento promana do corpo de matéria grosseira. Este gera instintos que, dirigidos pelo raciocínio, fazem surgir o sentimento. Uma grande diferença com a intuição. O trabalho conjunto do sentimento com o raciocínio, porém, faz nascer a fantasia. Assim, pois, temos do lado espiritual apenas a intuição, que se acha acima do espaço e do tempo. Do lado terreno temos, em primeiro lugar, o corpo de matéria grosseira ligado ao espaço e ao tempo. Desse corpo promanam instintos que, pela cooperação do raciocínio, resultam em sentimentos. O raciocínio, um produto do cérebro ligado ao espaço e ao tempo, pode, por sua vez, como o que há de mais fino e de mais elevado na matéria, gerar, em colaboração com um sentimento, a fantasia. Portanto, a fantasia é o resultado do trabalho conjunto do sentimento com o raciocínio. Ela é de matéria fina, mas sem força espiritual. Por isso, a fantasia só tem efeito retroativo. Consegue apenas influir sobre o sentimento de seu próprio gerador, jamais enviando uma onda de força para outros. A fantasia atua, portanto, apenas retroativamente sobre o sentimento daquele que a gerou, só podendo inflamar o próprio entusiasmo, jamais agindo sobre o ambiente. Com isso, é claramente reconhecível o cunho de baixo grau. Diferentemente com a intuição, esta contém em si energia espiritual criadora e vivificante, e atua com isso irradiando sobre outros, arrebatando-os e convencendo-os. Temos, portanto, de um lado a intuição, e do outro lado, corpo, instinto, raciocínio, sentimento, fantasia. A intuição é espiritual
está acima dos conceitos terrenos de espaço e tempo. O sentimento é constituído de fina matéria grosseira, dependente dos instintos e do raciocínio, portanto, de nível inferior. Apesar do sentimento ser constituído dessa fina matéria grosseira, jamais poderá ocorrer, porém, uma mistura com a intuição espiritual, nem nenhuma turvação da intuição. A intuição permanecerá sempre clara e pura porque é espiritual. É também sempre intuída ou escutada de modo claro pelos seres humanos, se é realmente a intuição que fala. Os seres humanos, porém, na maior parte, fecharam-se a essa intuição ao colocarem o sentimento em primeiro plano, qual denso invólucro, uma parede, tomando erroneamente o sentimento como voz interior, razão pela qual vivenciam muitas decepções, confiando então tanto mais apenas no raciocínio, não pressentindo que justamente pela cooperação do raciocínio é que puderam ser enganados. Por causa desse equívoco, condenam mais que depressa tudo quanto é espiritual, com que as suas experiências nada tinham que ver, absolutamente, apegando-se cada vez mais às coisas de pouca valia. O mal básico é, como em muitos outros casos, também aqui, sempre de novo, a sujeição voluntária dessas criaturas humanas ao raciocínio atado ao espaço e ao tempo. A pessoa que se submete totalmente ao seu raciocínio submete-se também de todo às restrições do raciocínio, que está atado firmemente ao espaço e ao tempo, como produto do cérebro de matéria grosseira. Dessa forma, a pessoa acorrenta-se completamente à matéria grosseira. Tudo quanto o ser humano faz provém dele mesmo e voluntariamente. Logo, não está sendo acorrentado, mas ele mesmo se acorrenta. Deixa-se dominar pelo raciocínio, pois se ele mesmo não quisesse, jamais aconteceria, que o prende, segundo a sua espécie, também ao espaço e ao tempo, e não mais o deixa reconhecer e compreender o que está fora do tempo e do espaço. Por isso, estende-se aí um invólucro firmemente adstrito ao espaço e ao tempo, uma barreira sobre a intuição fora do tempo e do espaço, devido à capacidade restrita de compreensão. E o ser humano, dessa maneira, não consegue ouvir nada mais. Isto é, a sua voz interior pura se perdeu, ou ele apenas ainda está capacitado a escutar o sentimento ligado ao raciocínio em lugar da intuição. Gera um conceito errôneo dizer o sentimento subjuga a intuição pura, pois nada é mais forte do que a intuição. Ela é a força mais elevada do ser humano. Jamais poderá ser subjugada ou simplesmente prejudicada por outra coisa. Será mais certo dizer, o ser humano torna-se incapaz de reconhecer a intuição. O falhar depende sempre apenas da própria pessoa e nunca da intensidade mais forte ou mais fraca de determinados dons, pois justamente o dom fundamental, a força propriamente dita, o mais poderoso de tudo no ser humano, que encerra em si toda a vida e é imortal, é outorgado em quinhões iguais a cada um. Quanto a isso, ninguém apresenta vantagem sobre os demais. A diferença toda reside apenas na aplicação. Outrosim jamais poderá tal dom fundamental, a centelha imortal, ser turvada ou conspurcada. Conserva-se pura até mesmo no maior lodo. Apenas deveis romper o invólucro com que vós próprios vos cobristes por meio da restrição voluntária da capacidade de compreensão. Então, sem demora, arderá tão límpida e clara conforme era no princípio.
desenvolver-se-á de modo vivo e forte e ligar-se-á ao espiritual. Alegrai-vos com esse tesouro que jaz em vós assim intangível. Não importa que o vosso próximo vos considere ou não com apreço. Mediante a boa vontade sincera, pode ser eliminada qualquer sujeira que se juntou em torno dessa centelha espiritual como obstáculo. Se tiverdes executado esse trabalho e libertado o tesouro, sereis tão valiosos como aquele que jamais o enterrou. Ai, porém, daquele que, por comodismo, se abstiver constantemente de querer o bem. Na hora do julgamento, ser-lhe-á tomado esse tesouro, e com isso ele deixará de existir. Acordai por isso, ó vós que vos mantestes segregados, e que com a restrição da capacidade de compreensão, cobristes a vossa intuição com o raciocínio. Sede atentos e escutai os brados que vos alcançam. Não deixeis passar inaproveitado nada que seja capaz de fazer saltar a camada obscurecedora dos baixos sentimentos. Seja uma dor violenta, um forte abalo anímico, um imenso sofrimento ou uma alegria sublime e pura. São auxílios que vos mostram o caminho. Contudo, será melhor que não espereis por isso, e sim que inicieis já com vontade sincera para todo o bem e para a escalada espiritual. Assim, logo irá se tornando mais delgada e leve a camada separadora, até acabar se desvanecendo e a centelha, sempre pura e imaculada, irromperá em chama ardente. Todavia, esse primeiro passo pode e tem de ser dado somente pela própria pessoa. De outra maneira, não poderá ser ajudada. E quanto a isso, tendes de distinguir rigorosamente entre desejar e querer. Com o desejar, nada ainda está feito. Não basta para qualquer progresso. Tem de ser o querer, que também condiciona a ação. Já a traz em si. A ação já se inicia com um querer sincero. Mesmo que aí muitos também tenham de seguir inúmeros atalhos, por se terem amarrado até então somente ao raciocínio, não devem hesitar. Também lucram. Sua meta é clarificar o raciocínio, descartando-se e livrando-se gradualmente de tudo quanto seja obstáculo, através do vivenciar de todos os atalhos separadamente. Por isso, adiante, sem vacilação. Com o querer sincero, cada caminho conduz finalmente ao alvo.